Aí de lá a gente foi direto pra maternidade. Pensa, eu com a roupa do corpo, não tinha roupa, não tinha mal, não tinha nada. A gente foi direto pra maternidade. E aí eu não conseguia nem falar, avisar as outras pessoas, né? Porque ainda tem isso. Sim. Você recebe a notícia, ainda aí você que tem que dar a Ainda notícia. tem que se regular pra passar a notícia para as outras Você tem pessoas, que dar né? essa notícia para as outras pessoas. E a minha mãe não mora aqui, né? Tipo, a minha mãe, minha irmã, minha família mora em Curitiba. Então, daí ia ter que dar essa notícia pelo celular. Aí a gente foi pra maternidade, chegou lá. A médica foi fazer a triagem, tudinho comigo. Aí quando eu entrei, a gente entrou assim na sala, que ela viu o ultrassom, ela já soltou um. Ai, poxa vida. Mas vocês são novos, logo vocês vão ter outro. Isso na maternidade já. Assim que eu cheguei na maternidade. Aí, tipo assim, eu não tinha nem entendido o que tinha acontecido ali, aí, sabe? Tipo, o meu filho ainda tava ali na minha barriga. E ela já falando, tipo, vocês vão ter outro. Esse aí não significa nada. Como se um filho substituísse o outro, né? Sim, porque as pessoas têm essa ideia, né? Aí ela explicou pra gente tudinho como ia funcionar a indução, né? E eu queria muito ir pra uma cesárea. Porque o parto normal era um sonho pra mim, mas não naquela circunstância. Porque eu sabia que eu ia sentir dor, que eu ia sofrer, mas o meu filho não ia vir pra casa comigo, e a parte né? boa, né? que é Sim, tipo, receber o aquela seu filho. recompensa que faz toda a dor valer a pena, aquilo não ia ter pra mim. Então eu queria ir pra uma cesárea, mas ela falou que eles não iam fazer, né, a cesárea. Tipo, no meu caso não tinha uma indicação de cesárea. E como era maternidade pública, eu também não podia exigir. Então, eles só falaram que iam fazer a indução, que poderia demorar, tipo, dias, horas. Eles não sabiam quanto tempo ia durar. E aí eu comecei, assim, a entrar em desespero por medo de sofrer, né? Sentir dor, de não aguentar. Aí já vem as primeiras violências que a gente vai sofrendo. Porque eles me colocaram num quarto junto com outra grávida. Aí ficou eu e meu esposo numa cama. E do outro lado tinha uma outra grávida com o esposo dela. E aí, vivendo realidades totalmente diferentes, né? E constrangimento tanto pra mim, como pra ela. Porque ela via a gente ali, né? Passando por tudo aquilo, e ela com o bebê dela ali, tudo bem. Então foi um constrangimento, assim, para as duas famílias. Ela já tinha tido o neném? Não, ela estava internada porque, assim, eu não sei exatamente por quê. Mas ainda faltava, assim, um tempo pro bebê dela nascer, né? Mas ela perguntou assim, eu lembro que ela perguntou de mim, né? Tipo, o que aconteceu? Tu sentiu alguma coisa? Aquelas perguntas, assim, meio que com medo, né? Sim. Eu até entendo. É ruim até pra ti, no sentido de ver e querendo ou não sentir uma inveja ali, porque a gente sente, quando a gente fala inveja, tem um sentido pesado da palavra, mas não tem outra palavra. É inveja. A gente queria estar vivendo aquele sonho da pessoa. E aí, pra ela também, questão de medo, pode acontecer comigo. Exatamente. Né? Não é saudável pra nenhuma das partes. É um constrangimento, assim. E aí a gente ficou naquele processo de indução, né? Começou de manhã, aí as dores foram aumentando. E eles não me deram, assim, tipo, nenhum suporte emocional e também nenhum remédio pra aliviar a dor, sabe? Tipo, eu já tava sentindo aquela dor na alma mesmo. Tu já tinha entrado em trabalho de parto? Eu me perdi nessa linha do tempo. Como foi pra você? Tu saiu da clínica onde tu tava fazendo ultrassom, tu foi pro hospital, pra maternidade? Sim, direto. E aí tu entrou em trabalho de parto lá, eles induziram? Como é que foi? Eles induziram o trabalho de parto, porque até então, tipo, o meu colo não tava dilatado, tava super grosso, assim, a médica, quando ela foi me examinar, ela falou, tipo, o colo tá super grosso. Realmente, se eu fosse esperar o meu corpo dar sinais, eu acho que ainda iria demorar, porque não tinha. Tu tava com 6 meses ainda? Então, eu não entrei em trabalho de parto. Aí eles começaram a indução, né? Com a medicação. E aí começou as contrações leves, as espaçadas. Aí foi aumentando o ritmo, a intensidade. Foi ficando bem intenso. E aí, quando chegou na hora que ele ia nascer mesmo, né? Que eu percebi. Que veio Durou assim... quanto tempo? Olha, foi umas 8 horas. Esse processo todo, assim. Sentindo dor ali. E assim, chegou o momento... Quando chegou perto mesmo da hora dele nascer, que foi ali... Ele nasceu 6h30. Quando chegou assim, umas 5h30, eu tava sentindo tanta dor, que eu comecei assim, a passar muito mal, sabe? E eu pedia remédio e eles não me davam. Eu pedia um remédio pra aliviar mesmo a dor, sabe? Que eles poderiam ter me dado. E eles não me davam, assim. Tipo, eles nem iam lá. Eles me deixaram lá e nem voltaram lá. Tanto que na hora que ele nasceu, que eu comecei a sentir vontade de fazer força, né? Eu falei pro meu esposo, eu tô sentindo vontade de fazer força, eu acho que ele vai nascer. Ele foi chamar o médico. Quando eles voltaram, ele já tinha nascido. Tipo, quando ele nasceu, não tinha ninguém. Foi no quarto mesmo. Foi no quarto mesmo, com a grávida e o esposo dela lá.
né, Eles eu te deram algum vivendo suporte, ali. assim, emocional ou ajuda? Depois, no outro dia, que eles foram enviar eles mandaram uma psicóloga, né, pra conversar com a gente. Mas assim, foi meio que só pra cumprir protocolo, Sim. sabe? Não foi pra realmente dar um apoio. Não, eu digo do casal. Não, eles não falaram nada. Eu acho que eles ficaram super constrangidos, né? Tipo, a mulher ganhando o bebê aqui do nosso lado. E ainda mais nessa circunstância, porque quando ele nasceu, ficou aquele silêncio, né? Sim. Tipo, só o único choro que tu ouvia era o meu. Né? E aí eu lembro que eu queria levantar, eu tava deitada, né? Eu queria levantar porque eu queria pegar ele, eu queria ver ele. E a enfermeira me segurando. Ela segurava isso aqui meu. Pra eu não levantar, pra eu não ver. Eu até entendo, né, que, tipo, talvez na cabeça dela, se eu visse, se eu pegasse ele, ia ser pior. Mas cada um escolhe, né? Exatamente. Eu queria pegar ele, eu queria ver ele, e aí não foi. Ela veio, como ele nasceu ainda na bolsa, né, empelicado, que falam, aí o médico abriu, cortou o cordão, tudinho, aí ela veio e pegou ele e levou. Ainda tinha a outra parte, que era... Ele tinha que pesar 500 gramas ou mais pra gente ter o direito de sepultar, de levar ele. Senão, a gente não ia poder nem levar ele. Ele ia ficar lá no hospital e eles tratam como se fosse um lixo hospitalar. Desse jeito. O médico falou assim, que se ele tivesse 500 gramas ou menos, a gente não ia poder levar e ficar lá pra estudo, depois eles descartam, tipo, como se fosse nada. Eu tô em choque. Aí, quando ela levou pra pesar ele, eu fiquei assim, eu só ficava dentro de mim, meu Deus, que ele tenha mais de 500 gramas, que ele tenha mais de 500, nem que seja 510, sabe? 502, mas que ele tenha mais de 500 gramas, porque eu preciso levar ele daqui. Eu não vou conseguir deixar meu filho aqui. E aí ela foi, quando voltou, ele tinha 730 gramas. Eu falei, ai, graças a Deus. Pelo menos a gente vai conseguir fazer o sepultamento. Todo ritual, né? Que é se despedir. a gente Porque a gente já também. não teve o direito de fazer nada disso lá no hospital, né? De ficar com ele, de se despedir. Então, pelo menos a gente ia poder dar uma despedida digna, né? Como é que eles tratam o bebê assim, como se fosse nada, sabe? E aí ela levou ele. Eu ainda precisei passar pela curetagem, porque a placenta não saiu toda. Eu tava tendo bastante sangramento. Aí a médica falou, né, que eu precisava fazer a curetagem pra parar a hemorragia, porque eu tava perdendo muito sangue. Tanto que eu fiquei muito pálida, assim, branca, de tanto sangue que eu perdi. Aí eu fui fazer a curetagem, era tipo umas 1h da manhã, que eles me levaram pra fazer. E aí, quando eu acordei da anestesia, né, que eles dão a sedação, você apaga. Quando eu acordei, eu tava na sala de recuperação, junto das outras mães que tinham passado pela cesárea. Violência atrás de violência. Aí era assim, tinha umas 4 camas, todas as camas tinham o bercinho ao lado e o bebê. E só a minha que não. E aí eles não deixaram o Thales ficar comigo como acompanhante, porque só podia acompanhante mulher. Só que eles nem isso informaram. Porque se eles tivessem falado que podia uma acompanhante mulher, eu poderia ter chamado alguém pra ficar comigo, né? Pra eu não ficar sozinha. Não. E aí eu não podia sair da sala. Tinha que esperar um intervalo de horas pra eles me liberarem pro quarto. Eles não deixavam o Thales entrar pra saber a notícia minha. Aí eu não podia falar com ninguém, era assim. E aí toda hora alguém perguntava, cadê o teu bebê? Onde é que tá o teu bebê? O que aconteceu, sabe? Aí eu tinha que ficar explicando a mesma história. Naquele momento que a gente não quer falar nada. Sim, e sofrendo sozinha, sabe? Tipo, tudo que eu queria era meu marido. Eu só queria ele. E aí eu tive que ficar lá nessa sala sozinha, sem falar com ninguém e ainda ouvindo os bebês chorando, vendo as mães amamentando, naquela alegria que, tipo, elas não tinham culpa pelo que tinha acontecido comigo. Mas eu também não tinha culpa. Então, foi bem difícil. Aí eles me liberaram, voltei pro quarto e no mesmo dia eu recebi alta. Aí veio a outra parte difícil, né? Que é você sair da maternidade sem o bebê. Você entra com o bebê, sai sem o bebê e vê todo mundo saindo com seus filhos e você ali saindo sem... Eu queria muito ir embora da maternidade, porque aquele ambiente estava assim, me deixando, sabe? Tendo que lidar com tudo aquilo. Mas quando chegou o momento de eu pegar a alta, que caiu a minha ficha. Que eu ia embora sem ele.